Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre Maria Padilha das Almas. Esse assunto foi muito pedido aqui por vocês, né? Falar sobre essa pombogira de grande evolução, né? Essa lindíssima, belíssima pombogira. Tá? Então eu vou contar para vocês aqui algumas características dela primeiro. E aí depois a gente entra em algumas outras questões, como características dos médiuns de Maria Padilha das Almas e etc, tá certo? Então vamos lá. Para começar, existe uma questão aqui que ela é um pouco controversa, né? Uma história que ela é um pouco controversa. Não é muito bem aceita por todos, mas é assim que nós aprendemos aqui na Casa de Padilha e é assim que a gente determina que a gente trabalha com determinadas energias que giram em torno dessa pombogira e desses médiums que trabalham com essa pombogira. Tá? Essa questão controversa é que o sincretismo de Maria Padilha das Almas, ela vem da Lilith. Né? E quem foi Lilith? Né? A gente tem que explicar um pouco isso porque não é todo mundo que sabe. E muitos de vocês aqui têm muitas dúvidas, então vamos explicar um pouquinho quem foi Lilith. Lilith, segundo algumas histórias, nem todas são registradas assim, né, por bem dizer, na Bíblia ou em outros registros, mas em algumas histórias Lilith foi a primeira mulher de Adão. Tá? Essa mulher, ela foi criada antes de Eva, tá? Ela foi criada a partir do pó da terra, assim como foi criado Adão, ou seja, em pé de igualdade com Adão. E ela começou a conviver com Adão no Éden, né, no Jardim do Éden, no paraíso e tudo mais. E durante um dos primeiros atos sexuais entre os dois, Lilith não quis ficar por baixo de Adão durante o ato. Ela queria ficar também por cima e então começou a ter uma grande discussão em torno disso, que evoluiu para outras discussões em que Lilith gostaria de ser tratada em pé de igualdade com Adão. E ele não aceitava muitas vezes isso pelo fato dela ser mulher e ele ser homem. Então Lilith se revolta e foge do Jardim do Éden, ou seja, foge do paraíso voando e vai embora. Ela abandona Adão no Jardim do Éden e Adão começa a ficar muito solitário, muito triste, né? Por não ter ali uma companhia. Então ele faz uma oração fervorosa a Deus e ele pede a Deus que traga de volta Lilith para a vida dele. Então Deus escuta as suas orações e ele envia 3 anjos para trazer de volta Lilith para o Jardim do Éden. Quando esses 3 anjos encontram a Lilith, eles tentam convencê-la a retornar ao Jardim do Éden, porém ela não quer voltar mais. E por conta dessa negação de não querer se submeter mais àquelas questões que ela viveu, ela nega a sua volta. E quando ela nega, ela é então castigada, né, por Deus e pelos enviados dele, se tornando então um ser demoníaco, se tornando então um demônio, né, uma demônia, que ficou ali considerada durante muito tempo como uma demônia do Mar Vermelho e tudo mais. E ela foi condenada, segundo algumas histórias, a ter aproximadamente 100 abortos por dia, como forma de castigo, né? Eu acredito que esses abortos acabaram gerando muitos filhos para ela, que hoje, né, estão como estão aí, como filhos de Lilith. Então, Adão, percebendo que Lilith não retornaria para o Jardim do Éden, ele começou a se sentir muito sozinho, muito solitário, muito triste. Então Deus percebeu essa solidão e resolveu fazer uma outra mulher para o Adão. Né? Dessa vez ele fez diferente, ele retirou uma costela de Adão e a partir dessa costela, ou seja, de uma parte de Adão, uma ínfima parte de Adão, ele fez
criou um novo ser, criou uma nova mulher para Adão. Vocês percebem a simbologia que a gente tem dessas coisas? De ser criado a partir do mesmo elemento e depois ser criado a partir de um subelemento, como se aquele subelemento fosse parte de Adão e como realmente era, e que por ser parte deveria então se submeter a ele, e por isso então que funcionaria energeticamente de uma forma correta com Adão, essa segunda mulher chamada de Eva. Vocês entendem a simbologia disso, né, da mulher estar um passo abaixo do homem nessas histórias da Bíblia, né, essas histórias do catolicismo, né, que a gente consegue ler nas escritas que foram deixadas, né? A Lilith não se submeteu a isso, mas Eva conseguiu, a partir dessa nova criação de Adão, para Adão, né? A partir dessa nova criação, Eva começou a ter um relacionamento, digamos assim, amigável e saudável com Adão, né? E assim viveram durante muito tempo. Lilith, vendo aquilo tudo acontecer, ela ficou furiosa, tomada por ciúme, tomada por ódio, por raiva, e então ela tomou a forma de uma serpente, e o que também está lá nos escritos bíblicos, né, de que a serpente foi aquela que tentou mexer com a cabeça de Eva para que ela mordesse o fruto proibido. O que é esse fruto proibido? Né? É aí que mora a magia das coisas. O que é o fruto proibido? O fruto proibido, nesse caso, seria a libertação, seria entender até onde ela pode ir, até onde ela não pode, quais são os limites, né? E a serpente, nesse caso, dependendo do ponto de vista que você analisa e do viés interpretativo, você pode colocar como algo que libertou Eva ou como algo que condenou Eva, né? Dependendo do viés interpretativo, se ele tem um viés religioso católico, ele vai ser de um jeito. Se ele tem um viés religioso esotérico ou da Wicca, né, da bruxaria e de outras coisas, ele tem outra interpretação, né? Então é muito interessante você avaliar essas coisas, porque foi a partir do momento em que, segundo algumas histórias, Lilith se tornou, né, ela tomou a forma de serpente para tentar entrar na cabeça de Eva e fazer com que ela prove daquilo que ela não poderia, que faz com que a mulher dê esse passo além do que ela poderia dar, segundo as ordens que comandavam aquele local naquela época, né? E para que as coisas tivessem ordem segundo o padrão masculino, mas o padrão feminino tem pé de igualdade com o masculino, então ela tem perfeitas condições de viver da mesma forma que o homem, com os mesmos direitos e mesmos deveres, né? Então existe essa questão, né, da Lilith ter se tornado a serpente para poder fazer a cabeça de Eva para que ela comesse do fruto proibido. E o que é esse fruto proibido? É o conhecimento? O que é esse fruto proibido? Esse fruto proibido pode ser a libertação ou pode ser a condenação. Tudo depende do ponto de vista. Mas enfim, o que vocês precisam entender aqui é essa questão do sincretismo de Maria Padilha das Almas com Lilith. Entendendo Lilith, a forma como ela pensa, a forma como ela age, você consegue entender a forma como pensa e a forma como age Maria Padilha das Almas, né? Então você consegue entender algumas coisas ali, como por exemplo a questão da sexualidade, como por exemplo a questão do empoderamento feminino, né? De trazer para a mulher a questão de igualdade com o homem, e até mesmo em alguns pontos de superioridade, né? Porque tem determinadas coisas que são energias femininas e essas energias jamais serão masculinas e vice-versa. É por isso que existem esses dois polos e eles trabalham juntos e eles se complementam, né? Então,
para entender um pouco de Maria Padilha das Almas, vocês precisam entender essas histórias e esses sincretismos, para entender as energias que envolvem todas essas coisas. Partindo para uma análise da etimologia, né, ou seja, do nome da palavra Maria Padilha das Almas, a gente consegue ter um destrinchamento, né, de algumas características para entender um pouco melhor essa pombagira também. Então, se ela é Maria, significa o quê? Que ela é, do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista de espírito, ela é muito velha. Ou seja, ela foi uma das primeiras. Maria é sempre a primeira, né? Maria, mãe de Jesus Cristo, né? Se Maria foi a primeira, ela foi a mãe de Jesus Cristo, ou seja, é ela que deu vida a Cristo, é ela que trouxe ao mundo, é ela que está ali para ensinar, para liderar, para trazer conhecimento e para fazer com que os seus filhos evoluam e cresçam, né, e ascendam, né, em direção à luz. Então, ser Maria, além de tudo, acima de tudo, é ser a primeira, é ser a mãe, é ser aquela que ama, que ensina e que orienta. Então, Maria, o nome. A falange, Padilha. Quando a gente fala de Padilha, do que a gente está falando? A gente está falando do poder da magia, né? A gente está falando da camuflagem, a gente está falando da sedução. Padilha significa muitas coisas, né? O nome Padilha tem um significado muito forte de força, de vitalidade, de rejuvenescimento. Tanto é que todas as pessoas que carregam Padilha, independente se é das almas, das encruzilhadas, da catacumba, do cemitério, da calunga, de onde for, tem essa aparência um pouco mais jovem do que realmente é, porque traz essa questão do rejuvenescimento. Ela trabalha muito também a vaidade dos seus filhos, né? Então Padilha tem essa questão da vaidade, né? Da força da mulher, de ser uma mulher de verdade. Padilha, ela sempre traz essa questão do empoderamento feminino, né? De ensinar o que é o amor às mulheres, né? Então Padilha, ela tem essa questão de ensinar você a se amar antes de amar o próximo. Primeiro, ame a você mesmo, entenda quem você é, o seu poder, a sua força, depois você ama o próximo. Então Padilha traz esse empoderamento. E uma curiosidade para quem é de Padilha das Almas é que espiritualmente Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, ela é mãe de Maria Padilha das Almas. Não significa que ela necessariamente seja melhor ou pior, ela é mãe, ela veio antes e ela trouxe Maria Padilha das Almas junto com ela. Tá, isso é uma coisa muito interessante, então, porque médiuns de Maria Padilha das Almas sempre vão buscar, vão acabar caindo num lugar, num terreiro, onde ele tem mais estabilidade se ele tiver uma Padilha das Sete Encruzilhadas no comando do terreiro, porque eles vão se relacionar muito bem, é uma pombagira que vai responder muito bem dentro da sua questão de relacionamento e de adoração à sua mãe, que é Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Bom, então temos aqui Maria, a primeira, a mãe. Temos aqui Padilha, né, que traz essa força da mulher, da sexualidade, da sedução, da vaidade, do rejuvenescimento, da força e da vitalidade. E temos das almas. Trazendo o nome das almas, aqui é uma subfalange, o que isso vai trazer, né, como características para essa pombagira? É uma subfalange que ela é do cemitério, né? Mas apesar de ser do cemitério, ela não é da calunga, né? São coisas separadas, são coisas diferentes. Ela vem de um ponto de força de cemitério, porém ela é das almas, então ela responde ao cruzeiro das almas. Tanto que as suas oferendas podem ser muito bem feitas, né, realizadas, e são muito bem aceitas, tanto na frente quanto atrás do Cruzeiro das Almas. Para quem não sabe o que é o Cruzeiro das Almas, todo cemitério tem uma cruz enorme no meio dele. Ali é o Cruzeiro das Almas. Segundo a nossa doutrina e a questão da espiritualidade que a gente entende e estuda, é por ali que as almas encontram o seu caminho e a sua evolução.
Então é por ali onde é feita a passagem interdimensional, é por ali onde você tem um ponto de força muito grande para quem trabalha com as almas, certo? Normalmente, Maria Padilha das Almas vem de uma linhagem de Oxóssi, né? E por ser das almas, assim como todos os médiuns de almas, eles têm extremo domínio sobre as almas, né? Então, quem tem alma hoje em dia? Todo mundo, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quem trabalha com almas, e com Maria Padilha das Almas não é diferente, vai trabalhar no sentido de trazer a evolução para essas almas. Então, vai ter domínio para dar comando e comunicação com essas almas, certo? Isso é muito interessante. Vindo de uma linha de Oxóssi, elas podem ser tratadas também nas matas, né? As Maria Padilhas das Almas podem ser tratadas nas matas, suas oferendas podem ser feitas nas matas, né? Então, por ter essa questão elementar de Oxóssi, você pode utilizar nas oferendas tanto folhas quanto frutas, e as frutas têm que sempre estar presentes nas oferendas de Maria Padilha das Almas, porque elas vão trazer a questão da terra, da vitalidade, da energia de vida que carrega esses elementos para dentro da oferenda, e assim trazendo mais energia e mais poder e vitalidade para aquilo que você busca, para aquilo que você está fazendo, tá certo? Independente do trabalho que for feito, né? Então precisa fazer isso, precisa trazer esses elementos, independente se a oferenda é uma oferenda simples ou se ela é uma oferenda um pouco mais elaborada, é bom que tenha esses elementos para fazer a roda energética girar, tá certo? Por vir de uma linha de Oxóssi, a Padilha das Almas também tem essa questão do arquétipo da serpente, né? Então, o arquétipo da serpente sempre vai trazer essa questão da sedução, da maleabilidade, ou seja, da adaptabilidade, de conseguir se moldar e transitar por caminhos que não sejam muito habitáveis e comuns para pessoas que sejam seres humanos normais, né? Geralmente, se você for analisar onde as cobras se intocam na noite para dar um bote ou alguma coisa assim, você vai ver que é um local onde é de difícil acesso, né? Ela consegue entrar pelas raízes das árvores, elas conseguem se intocar no meio dos galhos, das matas, se pendurar numa árvore, ela consegue, mesmo em ambientes dos seres humanos, como casas, conseguem entrar por encanamentos, elas estão sempre conseguindo achar um caminho onde normalmente nós, como seres humanos, não conseguimos chegar, né? Então ela tem essa maleabilidade, essa forma de se adaptar e transitar por caminhos que a gente não consegue transitar. Então traga essa questão como uma coisa energética, por onde transita essa pomba gira, por onde ela consegue caminhar, por caminhos, quão espinhosos são esses caminhos que ela transita com extrema facilidade, né? Então, quais são os tipos de problemas que elas vão resolver? Problemas relacionados às almas, principalmente voltados para a evolução do espírito, problemas voltados para empoderamento feminino, amor próprio e questões que sejam complicadas de resolver, espinhosas de verdade, né? Porque ela tem condições de caminhar por esses lugares em que normalmente outras pessoas não conseguem caminhar, né? Tem um poder de adaptação muito grande, de sedução, né? E muito caminho de prosperidade também, né? Principalmente por ter essa linhagem de Oxóssi, traz essa questão da prosperidade, mas traz também essa questão da ostentação, da beleza, né? De gastar muito também com o que normalmente não teria necessidade. Então a fartura vem de uma forma muito grande e o controle dessa fartura é que é complicado. Então se você é um médium de Maria Padilha das Almas, um filho, uma filha de Maria Padilha das Almas, certamente a sua roupa vai ser a melhor possível, da sua pombagira vai ser a melhor possível, a mais bonita, a mais brilhosa, a mais elegante, a taça vai ser a mais bonita, o charuto ou o cigarro que ela fuma vai ser o mais gostoso do mercado, a bebida mais fina,
tem essa questão da prosperidade, da fartura, que os médiuns de almas em geral têm, mas que Maria Padilha das Almas acentua bastante nesse sentido. A questão da cobra, né? É muito engraçado ver, a gente consegue perceber isso pela forma como os médiuns incorporam nos terreiros. Normalmente os médiuns de Maria Padilha das Almas, ele tem essa questão, né, mais da dança da cobra, da maleabilidade, dessa questão mais sensual, o lado mais sedutor da cobra. Você consegue ver isso durante a incorporação, muitas vezes, dos médiuns de Padilha das Almas. Tá? E assim como a cobra do baralho, né, quando a gente está fazendo a leitura do baralho de Maria Padilha aqui na Casa de Padilha, então inclusive se você não sabe, nós realizamos jogos de baralho, né, para entender como está a sua questão nessa encarnação, quais são suas dívidas, quais são os seus problemas, como a gente pode desfazer essas coisas, quais oferendas a gente tem que fazer para poder limpar e abrir os seus caminhos e conduzir a sua vida para um caminho de elevação espiritual. Dito isso à parte, vamos voltar à história da carta da cobra no baralho. Assim como a carta da cobra no baralho, são também algumas características dessa pombagira. Né? A cobra, ela é muito simbolizada por Maria Padilha. Né? Vocês podem ver aqui, na minha própria tatuagem, eu tenho uma cobra junto com Maria Padilha. Né? Então a cobra, ela traz essa questão da adaptabilidade, da sedução, de poder transitar por caminhos que são muito complicados, né? A questão do sexo, da sedução, da atração e da prosperidade. E tem o seu lado negativo também, né? Que é o lado mais venenoso, que é o lado mais que carrega aquela questão da falsidade, né, do desequilíbrio das energias em alguns pontos, né? Então a cobra, assim como Maria Padilha das Almas, que tem esse arquétipo da cobra, ela pode ser a melhor coisa que acontece na sua vida, assim como ela pode ser também a pior coisa que acontece na sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente se você for realmente um filho de Maria Padilha das Almas, um médium, um cavalo que trabalha com Maria Padilha das Almas, porque ela exige muito dos seus filhos e dos seus médiums. E se você não trabalha de acordo com as coisas que ela precisa e que ela acredita, a fúria dessa mulher é uma coisa fora do comum. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, quando eu vou falar dos filhos de Maria Padilha das Almas, tá? Sobre essa pombagira, eu acredito que já tenha conteúdo suficiente aqui para vocês, tá? Não esquece de deixar aqui o seu like, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, comentar aqui embaixo o que você achou, que eu vou sempre responder todo mundo que falar comigo, tá certo? Um axé da Casa de Padilha, que o povo da rua abençoe.